dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Estamos nos aproximando já do 10º dia, né? 10 dias do mês de janeiro, amanhã. E dizer a vocês que estamos aí na luta, juntamente com todos vocês, com as nossas bênçãos que temos recebido. Bênçãos porque estamos aqui e a cada dia é uma vitória para todos nós, né? Quantos de nossos irmãos não tiveram essa oportunidade de estar hoje aqui, louvando, rezando, batalhando, nos empenhando em pagar nossas contas, em sobreviver e também viver, né? Além de sobreviver, temos que viver. E a gente só vive se for na palavra de Cristo, nas promessas de Cristo, nas bênçãos que a Sagrada Família tem derramado sobre todos nós. Dizer a você que persevere, que lute, coloque seu joelho no chão, coloque suas orações em dia. Procure sempre fazer o bem sem olhar a quem. Isso é que é importante. Muitas vezes nós queremos perdoar só nossos amigos, queremos fazer o bem só a quem conhecemos, mas faça o bem sem olhar a quem. Foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que Jesus disse: tenha um coração manso e humilde igual ao meu. Não com essas palavras, mas o que ele quis dizer foi isso para todos nós, através dos evangelhos, através das mensagens, através dos milagres que Jesus realizou na sua vida pública. Dizer a vocês que tenham recebido algumas mensagens falando sobre aquele vídeo que eu falei, e você perdoar as coisas passadas, e esse novo ano entrar leve, livre dos pecados, das culpas. E recebi no privado algumas pessoas relatando alguns fatos que ainda hoje não conseguem se livrar do peso dos seus erros. Isso devemos sempre colocar em prática, porque senão, meus irmãos, vamos viver sempre uma vida pesada, amargurada e cheia de tristeza. Erramos sim, caímos sim, mas devemos nos levantar, pedir perdão e tocar a vida em frente. Não devemos nos amarrar às coisas que já passaram. Temos que tentar esquecer. É fácil? É não. É fácil perdoar aquela pessoa que lhe magoou e nem pediu perdão, nem desculpa? É não. Mas também não é fácil quando você pede perdão e esse perdão não é aceito. Então que você possa confessar-se no seu íntimo, na sua intimidade com Deus, e viver a sua vida tranquilamente, porque sua parte você já fez. Não fique se culpando, não fique carregando fardos pesados, principalmente fardos dos outros. Muitas vezes a gente faz o bem para muita gente, mas não faz o bem para nós mesmos. Vocês já perceberam isso? Às vezes nós queremos agradar a muitas pessoas, mas não queremos agradar a nós nem a Deus. E isso é preocupante. Devemos agir com sabedoria. Devemos sempre fazer o bem, primeiramente procurando a Deus. Ele é o principal. Ele é o centro de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos agradar a Deus. Em segundo lugar, devemos cuidar de nós mesmos, da nossa salvação, da nossa alma, do nosso corpo, e depois procurarmos ajudar quem nós pudermos, independentemente de parentesco, de amigos, de vizinhos. Devemos ajudar sempre com um bom conselho, uma boa conversa, da maneira que você pode. Uma cesta básica, com dinheiro, do jeito que você puder. Se você não puder doar uma cesta básica, não puder doar dinheiro, mas tem outras formas de ajudar alguém. Mas, às vezes, como me relatou aqui uma pessoa, ela sempre se preocupou em agradar os outros, esqueceu de agradar a Deus e agradar ela mesma. E ela se frustrou muito com isso. Ela ficou muito entristecida, porque eu sempre digo a vocês: não espere nada dos outros. Faça o bem sem olhar aqui, mas não coloque suas expectativas em ninguém. Às vezes ficamos esperando reconhecimento, às vezes ficamos esperando um agradecimento, às vezes ficamos esperando coisas extraordinárias das pessoas. É bom a gente receber sem esperar. Quantas pessoas são generosas, agradece por tudo que você fez, tem você no coração, coloca você em oração, porque ela nunca esquece aquele favor,
aquela ajuda que você deu no momento mais difícil. Mas faça sem esperar nada disso. Porque nós devemos fazer para agradar a Deus. Porque quando nós esperamos nas pessoas, quando nós esperamos aplausos, quando nós esperamos reconhecimento, às vezes ficamos frustrados. Então é bom a gente fazer sempre que puder, mas não coloque sua expectativa, não coloque uma cobrança que você vai receber nada em troca, mesmo porque não devemos agir assim. A palavra de Deus diz: quem age assim já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Devemos esperar a nossa recompensa no reino de Deus. Então essa pessoa me relatou e eu falei para ela: não espere, siga a sua vida, seja feliz, tente agradar primeiramente a Deus e depois a você mesmo. E depois que você estiver feliz, com as suas coisas em ordem, com a sua vida espiritual em ordem, tente ajudar quem você puder. Então a gente vai ser muito mais feliz se a gente não estiver esperando nada em ninguém. E quando a gente não está esperando, que a gente recebe, é tão bom, né? Não é verdade? Então que a gente possa pensar dessa maneira, porque às vezes nós fazemos o bem esperando alguma coisa em troca, e aí já estamos errados. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 14 a 22. Proclamação do evangelho de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começaram a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tudo o que está escrito pelos profetas está se cumprindo. Jesus vai até a sinagoga e a leitura foi aqui, revela quem é Jesus. Aquele que veio trazer a boa nova, aquele que veio curar os cegos. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, tantos de nós estamos cegos? Nós não estamos vendo o caminho da salvação, nós não estamos enxergando o caminho correto. Quantas vezes nós estamos trilhando por caminhos escuros, nas trevas? A cegueira principal não é a cegueira de que a gente não possa ver o dia a dia. A cegueira principal é aquela que a gente não quer ver. Está tudo claro, está tudo bem claro. Jesus falou, quando estava sendo interrogado por Pilatos: eu não falei nada. Ele disse a Pilatos: eu não falei nada escondido. Tudo que eu falei foi às claras, para todo mundo ouvir. E até hoje Jesus fala para nós às claras. Jesus não fala nada escondido nem no escuro. E muitas vezes nós fugimos. Nós fugimos porque nós queremos agradar ao mundo. Não queremos agradar a Deus. Nós queremos viver nesse mundão de perdição. Não todos. Conheço, e vocês conhecem, muita gente que tenta, procura viver o Evangelho, procura andar retamente dentro das suas possibilidades. Esses que estão tentando seus nomes serão escritos no livro da vida. Mas quantas vezes
nós também estamos cativos. Jesus fala aqui: eu vim para os cegos, para os cativos, para os oprimidos. Quantas vezes nós vivemos oprimidos pelas circunstâncias, pela vida, pelos desafios? Quantos pais, quantas mães de família hoje estão oprimidos, sem um emprego, sem uma fonte de renda? Quantos pais de família, quantas mães, quantos filhos estão oprimidos hoje, cativos, presos, porque não conseguem sair de uma dívida, não conseguem sair de um desemprego, e às vezes nos sentimos o último dos últimos. Mas para você que está vivendo essa situação, não se desespere, tenha fé. A esperança é a última que morre, e com certeza ela não vai morrer, porque nós estamos focados, agarrados ao nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente proclame o Evangelho e faça-se uma análise das mensagens que Jesus tem para nós. Por quê? Porque se não for assim, nós vamos viver sempre cativos, cegos, oprimidos. Jesus diz aqui: eu vim trazer a boa nova. E qual é a boa nova? O novo Evangelho. Tirando o olho por olho do Antigo Testamento, o dente por dente do Antigo Testamento, Jesus veio trazer o quê? A mansidão, o respeito, o amor pelo próximo. Quando é que eu tenho amor pelo próximo? Quando é que uma mãe tem amor por o seu filho? É quando permite que ele faça tudo de errado? Não. A mãe que age assim, que deixa seu filho crescer fazendo tudo errado para ser boazinha, ela não é uma boa mãe, ela é uma mãe má. A mãe que ama de verdade coloca limites, mostra o que é certo e o que é errado. Aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho enquanto ele é pequeno e vê ele caminhando no erro desde pequeno e não corrige, essa é uma mãe má, porque no futuro ela vai se arrepender, ela vai chorar muito, porque não educou seu filho na juventude. O pai bom é aquele pai que permite tudo, é aquele pai que dá tudo que ele quer, que o filho quer. Não, é aquele pai que coloca respeito, é aquele pai que diz assim: você quer ou você precisa? Porque muitas vezes nossos filhos pequenos, adolescentes, eles não estão precisando de nada, já tem tudo que eles precisam, mas eles querem coisas desnecessárias. E quantos pais e quantas mães se endividam, gastam até o que não tem para dar aquilo que o filho quer. O filho tem um bom celular, está com menos de 1 ano de uso, mas foi lançado um celular novo que custa 5, 6 mil reais, mesmo o pai sem poder e a mãe se endivida e dá. O filho precisava? Não, mas ele queria. Então temos que ter essa sabedoria também para educar e para criar nossos filhos. Você quer ou você precisa? Se o pai ou a mãe estiver numa situação muito boa, aí não tem problema, né? Mas quantas vezes os pais se sacrificam, as mães se sacrificam, deixam de comprar até remédios para fazer a vontade daquele filho. E quando o filho cresce, que dá errado, os pais às vezes não entendem aonde erraram. É preciso que o filho vá, se ele quiser ir, vá. Como a palavra do filho pródigo, o pai deu a herança porque ele queria ir embora, ele queria conhecer o mundo, queria viver o mundo. O pai foi justo, deu a herança ao filho. O filho foi embora, gastou tudo na prostituição, na bebedeira, na farra, e voltou humilhado para casa. É preciso que todos nós também compreendamos. As mensagens dos evangelhos vão nos ensinando, vão nos tirando da cegueira. Onde é que nós ainda estamos cegos nos dias de hoje? Nós às vezes estamos igual aquela rã, né? Vocês sabem que a gente colocando a rã ou um sapo na água fria e colocando no fogo, a água vai aquecendo e ele vai se adaptando à temperatura. Só que com o tempo a água vai ferver e esse rã ou esse sapo vai morrer cozinhado. Mas ele não tenta fugir, porque ele tem a capacidade de se adaptar. Quanto mais quente a água vai ficando, mais o organismo dele vai resistindo, vai se adaptando, até que chega um ponto que ele morre. Muitas vezes também acontece com nós mesmos. Nós não vamos fugindo das situações difíceis, nós vamos aceitando tudo que o mundo nos oferece, e a água vai aquecendo, nós estamos lá. A gente não tenta sair das situações difíceis, a gente não tenta sair do pecado, e às vezes a água está fervendo e nós já morremos. Acontece também com nós. Vamos aceitando
Vamos aceitando as coisas erradas. Não, isso aqui não tem nada não. Vamos aceitando a prostituição e diz, não, isso aqui não tem nada não. Vamos aceitando a droga e diz, isso aqui não tem nada não. E quando nós menos esperamos, já estamos mortos. É preciso que a gente atente para isso. Na primeira oportunidade que a gente perceber que tem alguma coisa errada, que você perceber que tem alguma coisa errada com seu filho, tente, procure tirar dessa situação, porque às vezes pode ser muito tarde. E o evangelho de hoje termina: todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. As palavras de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, são cheias de encantos. Elas nos enchem de sabedoria, elas nos enchem de graça, elas nos enchem de satisfação. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Jesus para ouvir as palavras do mundo. Muitas vezes deixamos de ouvir a palavra de quem quer nos ajudar para ouvir quem quer nos levar para o abismo, para o fogo que nunca se apaga. Que você possa hoje refletir sobre o Evangelho e refletir sobre as cegueiras que ainda nos impedem de seguir o caminho correto. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.